Cima do muro quando gente famosa é sem noção. De um lado rola uma empolgação porque, né, gera pauta pra gente. Do outro, bate um desespero porque não é possível que a pessoa diga o que ela disse e não consiga se ouvir dizendo aquele absurdo. O da vez saiu da boca da Apoliana Rocha, que é a esposa do Leonardo. Ela deu uma entrevista para a apresentadora Daniela Ih, Albuquerque e simplesmente contou o quê, gente? Contou que o cantor uma vez estava com ela na Bahia, conheceu um menino de 15 anos e simplesmente levou o menino para Goiânia sem avisar os pais dele. O caso aconteceu tem uns 17 anos, mas não fica menos chocante por isso não. Eles conheceram o menino lá em Ilhéus, quando ele estava tentando vender o próprio chinelo. Aí o Leonardo convidou o menino para conhecer a casa dele em Goiânia, para brincar com o Zé Felipe, que tinha 10 anos na época. Por não é que levaram o menino? O menino foi lá, começou a chamar a Pauliana de manhinha, deixou o Zé Felipe com ciúmes, tudo isso sem que os pais deles tivessem sido avisados. Mas vamos piorar a situação, porque ela piora. Ela ficou com raiva, porque o adolescente não estava brincando com o Zé Felipe. Ficava o dia inteiro deitado no sofá. Ou seja, eles queriam o menino como um brinquedo pro Zé Felipe. Como não conseguiram, mandaram o jovem de volta. Fábia, eu vi essa matéria na sua coluna e eu ainda não consegui digerir, porque é um absurdo por cima do absurdo e a naturalidade com que ela fala, e eu fiquei, gente, não é possível que ela não veja o problema. Não é possível que ela ache que isso é normal. Não é possível que ela falou isso ao vivo para uma apresentadora. Ela disse que pegou uma criança para ser brinquedo do filho dela. Você consegue. pois é. Como é que foi para você quando você fez essa matéria? Porque eu tô assim, eu não tô conseguindo engolir essa história. Eu primeiro fiquei em choque, né? Porque eu tenho uma filha e se a minha filha atrasa 10 minutos do tempo que ela tem que chegar do colégio para casa, eu ligo para a escola. Então você imagina uma mãe que não sabe o paradeiro do filho por um mês, né? Você imagina. Depois eu me pergunto como é que uma criança de 15 anos, para mim é criança, tá? Para mim é criança. Como é que uma criança de 15 anos embarca para um outro estado sem os pais, desacompanhado, né? Aí parece que ele foi de helicóptero de Leonardo, que aí parece que consegue burlar. Isso também, para mim, eu não consigo entender. Como é que você bota qualquer pessoa no seu helicóptero? Então tá fácil você roubar pessoas. Não estou falando que o Leonardo fez isso. Mas estou falando que já que o Leonardo conseguiu botar no helicóptero particular e partir de Ilhéus para Goiânia, qualquer pessoa que tem um helicóptero pode pegar qualquer um, levar e tráfico humano. Como é que fica isso? Eu fiquei muito preocupada, sinceramente. Foi há 17 anos? Foi, mas há 17 anos não tinha tráfico humano? Eu fico muito preocupada de verdade com essas declarações de Apoliana, de verdade, assim, do impacto que isso pode causar, né? E ela fala com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí depois o garoto estava dormindo muito, não estava mais brincando com o Zé Felipe, ela resolveu devolver o garoto. Aí ela fala, pagamos a passagem, aí fica pior ainda, que aí eu falo, cara, ele voltou num avião comercial. Sozinho. E como é que a pessoa e como é que a pessoa que foi lá pegar a passagem não viu que ele estava sozinho? Não quis saber cadê os pais? Sim. Sabe? É Não, tudo muito louco. E essa mãe que ficou mais de um mês sem ter notícia do filho, há imagina o 17 desespero. anos, entendeu? Sei lá se essa mãe tinha celular há 17 anos, não sei a condição, se o garoto estava vendendo o próprio chinelo, você imagina que seja alguém de poucas condições, né, financeiras. Será que essa pessoa tinha um celular para ser avisada? Né? Você imagina o desespero dessa mãe em um mês da criança sumida. Gente, eu fiquei assim, ó, de cara. Sinceramente. De cara. Foi um choque na naturalidade que ela confessa que de fato era um brinquedo pro Zé Felipe. Vamos levar o menino que ele gostou de brincar, a gente pega aqui, leva ele para casa e essa noção distorcida de que estava ajudando, né? Porque ela ainda fala depois, a gente pagou cesta básica por um mês para ele. Um mês? Você ficou com um filho Não, e eu vou alheio te por um mês? falar, eu vou contar que não sou baú para guardar segredo, eu vou contar e azar. Hoje, a equipe da Poliana entrou em contato comigo pedindo para eu retirar do site. Aí eu falei, mas qual o motivo? Ela não Ué, falou isso? Quer dizer, ela vai numa rede de televisão, fala o que fala, e sou eu que tenho que tirar a matéria do ar? É muito louco, gente. É muito louco, tá tudo muito invertido, né? total. Ela fala numa TV aberta pro Brasil inteiro, e sou eu que tenho que tirar do ar? A Não, matéria continua lá, tá? Pode ir lá no portal Metrópolis da minha coluna, acessa a matéria que tem vários detalhes lá. Lucas,
O Leonardo é conhecido por ser excêntrico, né? E não estou dizendo aqui que haja maldade. De fato, eu acho que na cabeça dele, a cabeça dele é ter dizer, não, tem problema não, leve esse menino dentro do avião, vamos lá, bota ele aqui, vamos levar ele pra fazenda, ele vai adorar, ele vai gostar. O que mais me chocou, eu sei que parece maluco, mas o que mais me chocou não foi nem ele ter pego a criança e levado lá, não. Porque pra mim, da cabeça dele, eu acho que funcionou como uma... Ah, ele vai gostar, ele vai conhecer a fazenda. Foi a forma como ela fala e torna o menino um objeto. Ele foi um objeto. O menino brinca com meu filho, vou levar você para continuar brincando com meu filho. Lá eu te dou o que seja que for, te dou uma cama, te dou um chinelo novo, te dou comida. A impressão que dá é essa, de que ele era um objeto. Foi isso que você sentiu também? O que me assusta nessa história toda é que ninguém viu essa história, né, ninguém deles ali, como um problema. Ninguém pensou que poderia ser um problema em algum momento, nem na hora que aconteceu, há 17 anos, e nem na hora da Poliana contar essa história na TV. Não passou pela cabeça. Isso me assusta, porque quando eu vejo que essa família não consegue ver essa história como um problema, não consegue ver o problema que tem nisso, será que eles não conseguem ver o problema em várias outras coisas? Eu fico um pouco assustado se a gente for pensar o juízo de valor deles mesmo ali, né? Não querendo dizer que tenha outras situações, mas se ela não tá vendo um problema nessa história, eu fico um pouco preocupado ali com a família do Leonardo, com a Poliana, porque não pode você... Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que aconteceu, e os envolvidos não perceberem que existe um problema. E contar como se fosse algo bom ou algo solidário, de repente, Natural. sabe? Que eu acho que foi com essa... É um pouco assustador ver que você está falando sobre esse assunto e não está vendo o problema. Porque para mim, já, ainda mais agora sabendo que a Fábia recebeu esse pedido para retirar a matéria da coluna dela, para mim eu acho que a Poliana não viu nem com problema quando ela contou. Talvez ela só tenha visto como um problema depois que teve uma repercussão e que as pessoas estão comentando, e aí a equipe foi alertada do risco que poderia ter esse assunto. Então, assim, olha que demora para a gente, né, encontrar uma coisa que era óbvia, gente. Sabe o que acontece, Lucas? O Conselho Tutelar entrou na história. Olha aí o buraco ficou mais embaixo. Entendeu? É essa a questão. Me desculpa perguntar isso, Fábia, mas a argumentação da equipe houve ou só pediram para tirar? Porque é óbvio que quando pede para tirar, você já sabe que é um problema. Eles pediram para retirar. Primeiro eles implicaram com o título, porque o título tem adoção entre aspas. Aí eles falaram, não adotou. Falei, é por isso que está entre aspas, né? Porque em português a gente usa aspas quando a gente diz uma coisa que não é exatamente o que está escrito, né? Então a adoção está entre aspas por causa disso. Quem é jornalista sabe que a gente tem número de caractere para título. O título não pode ser da maneira que a pessoa quer. A pessoa quer um título que explique milhões de coisas e a gente não tem esse espaço de título para fazer. Então a gente faz caber um título daquele jeito. E é assim. Sinto muito desapontar você, Poliana e todos os demais, mas é assim que funciona no jornalismo. A gente tem regras a serem seguidas. Então, o adotar está entre aspas. Eu expliquei para ela, olha, é exatamente por isso que o adotar está entre aspas e o texto tá bem corretinho. Ela falou, mas está dando problema, o conselho tutelar. Eu falei, sim. Eu falei, olha, meu amor, eu não tenho nem autorização para despublicar. E nem gosto de despublicar. Normalmente, eu despublico, normalmente não, sempre. Eu despublico por ordem judicial. Porque ordem judicial a gente não contesta, a gente cumpre e pronto. Isso aí é lei e acabou. Eu não estou acima da lei, não. Muito pelo contrário, estou bem abaixo. Então, se o juiz mandar, amor, eu retiro na hora. Mas se o juiz não mandar, isso é censura. Ela falou uma coisa, ela agora quer que eu retire. Ela vai pedir para a Rede TV retirar o Sensacional do ar? Ela vai pedir para tirar do YouTube? E agora, dentro do contexto que você falou, em que ela disse que o menino começou a chamar ela de maninha, ou seja, a criança começou a ver ali uma relação fraternal, maternal, o adotou, entre aspas, fica ainda mais correto. Faz sentido. Não foi uma adoção de fato, mas tá entre aspas porque o menino começou a enxergar nela uma figura materna. Chegou nesse nível. E aí as camadas
vão se sobrepondo, porque ela nunca viu aquele menino como filho, ela realmente, a impressão que dá é de que ela viu que era um menino para brincar, uma babá pro Zé Felipe, um brinquedo pro Zé Felipe, que não sei que tipo de coisa que ela estava dando, que eles estavam dando, mas né, a impressão que fica é que na cabeça deles, não, o menino que tá vendendo chinelo, se eu levo ele para uma fazenda, eu sou podre de rico, ele vai gostar. E não é isso que eles fizeram, claro, mas me vem muito na Isso cabeça. É porque me vem muito na cabeça aquelas histórias. tantas camadas. Demais, é aquela história daquelas famílias que pegam a criança, botam para trabalhar de empregada doméstica e diz, não, ela é da família. Sim. Não foi esse caso. Tá Mas não ajudando. parece? Tô ajudando a criança trabalhando. Eu não tô dizendo que ele tá fazendo isso, tá, gente? É um caso que tô falando que parece esse tipo de caso. Mas que a criança trabalha lá 10 horas, limpa a casa. Não, mas ela é da família, ela tem um quarto. O quarto não tem janela, tem um banheiro todo sujo, sabe? Isso que vem na minha cabeça o tempo todo nessa história. E de eles acharem que era normal. A normalidade que ela contou é que não me desce. Eu ainda tô muito, muito revoltado. Eu fiquei muito triste, né? Muito triste. Porque a gente tá falando todo dia aqui de Leonardo. Pode falar. Parece que rico pode fazer qualquer coisa, né? Pegar uma criança como um pet, né? Parece que rico pode fazer o que quiser no Brasil. Que loucura é essa, gente? Que maluquice é essa? Isso não tá certo, não. Sabe? E é exatamente isso que você falou. Parece exploração de trabalho infantil. O garoto tá lá para trabalhar, para ser babado, Zé Felipe, mas não tem remuneração. Escravidão? Sei. Mas tem muitas camadas nisso, gente. Muitas camadas. Tem. Sabe? Isso mancha muito a imagem do Leonardo, porque o famoso é ele. Embora a gente saiba que o Leonardo é bonachão, é o jeito dele. Eu acho que o Leonardo jamais imaginou em fazer dessa criança um escravo da casa dele. Também não acredito que o Leonardo tenha pensado nisso. Acho que o Leonardo, ele gostou, vamos levar para lá. Mas assim, Exatamente. como o rico faz o que quer nesse país e tá tudo bem? Aí ela acha ruim porque o Conselho Tutelar entrou. Pô, ainda bem que o Conselho Tutelar entrou tarde. Entrou tarde porque também soube tarde, né? Porque Exato. graças a Deus o Conselho Tutelar age muito, sabe? O MP, o Conselho Tutelar, tá todo mundo muito de olho. Eu escrevo de fofoca, mas eu não sou alienada só em fofoca, não. Eu gosto de ler outras coisas. Eu tenho pessoas próximas que acontecem problemas que o Conselho Tutelar tá sempre de olho, sempre perto. E graças a Deus por isso. E independentemente de ela ter sido notada agora, o que foi muito tarde, mas que tenha notado agora, às vezes até, se for o caso, procurar essa que agora não é mais criança, né? Se foi há 17 anos, já tem aí mais de 30 anos, mas que provavelmente pode ainda estar passando por necessidade, e você fez aquilo, sei lá, não sei, não vai retirar a gravidade da situação, mas meu coração de manteiga às vezes pensa, poxa, procura esse rapaz, vê como é que tá, ajuda. Mas não, virou uma piada num programa de entretenimento. Virou uma anedota. Uma ajuda até psicológica, né, Rafa? Exato. Porque agora que a história vira público, né? Provavelmente na cidade dele, Ilhéus, né? É um lugar pequeno, né? Na Bahia, de repente todo mundo sabe dessa história, agora quer saber quem é o garoto, como é que fica a vida desse menino, que até então tinha uma vida normal, né? Como é que fica agora? Até procurar para ter uma ajuda psicológica, né? Uma coisa. Complicado. Eu confesso que é assim, eu podia falar por muito tempo sobre isso, porque realmente me deixou muito revoltado. E que bom que vocês estão me acompanhando. Pode falar, Lucas, por favor. Sabe, um pouco mais leve, né? Um tema mais leve, mas que tem a ver com esse assunto, que me chamou a atenção também, é como o Zé Felipe foi mimado, né? A gente já viu várias declarações da Poliana que mostram isso. Essa é uma declaração absurda que a gente tem essas outras camadas todas para discutir. Mas é mais um ponto de como ele foi mimado. Ele queria um brinquedo que era uma criança e essa criança vai para casa dele. Né? Ele dormia na cama dos pais ali, né? Até adulto, no meio dos pais ali. Assim, cada hora a Poliana traz uma história que mostra como o Zé Felipe veio, né, de um crescimento, de uma educação ali familiar, de forma tão permissiva. mimada. O fato permissiva, exato. O fato dele ter parado de estudar aos 14 anos nunca me entrou na cabeça. O fato de colocar a educação como algo... Porque, gente, se tem uma coisa que precisa ser estudada, por exemplo, é música.
Vocês têm noção do que é uma partitura, do Sim. tanto que é difícil estudar música, do quanto que a pessoa precisa entender, e aí você coloca a educação como algo atrás. Vou fazer música. Sabe, mas fazer música, você vai estudar música? Então, assim, isso que o Lucas trouxe é realmente interessante. É realmente uma criação baseada na ideia. Você faz o que você quiser, ao ponto de você quer que esse menino vá com a gente, ele vai brincar com você, vou levar ele pra fazenda e tá tudo bem. E é isso, eu repito isso aqui, eu quero deixar isso claro. Realmente, eu acho que não houve na cabeça deles a maldade. Eles achavam que era isso. Posso levar. Sim. Não tem problema. Olha, a pessoa que tá vendendo a chinela vai pra uma fazenda, vai estar muito bem. Que aí volta naquela história das pessoas que acham que vai botar essa pessoa aqui, ela vai fazer isso aqui, mas pelo menos ela tá num apartamento bom, pelo menos tá numa casa, pelo menos tá numa cidade grande. E não, gente, criança é pra ser Sim. criança. Assim, parece. É o óbvio que precisa ser dito de novo, dito mais uma vez. Criança é pra ser criança. Não, Pode eu falar. acho que nada substitui o amor de mãe, entendeu? Eu sou mãe. Eu acho que ninguém vai dar o amor que eu dou à minha filha, ninguém. Nem pai, desculpem, tá, os homens. Mas amor de mãe é um negócio, é diferente. Você gera criança, né? Criança precisa de amor, né? E ela se incomodou porque o garoto chamava de mãe. Então ela não tinha um amor maternal pelo menino. Cadê a mãe Sim. do garoto? Sabe? Que devia estar sofrendo. Ai, gente, essa história é muito bizarra. É muito bizarra. Vou até entrar num assunto mais leve, pra gente